Pessoal, acabei de gravar meu relato de parto, daí eu percebi que no final cortou, mas eu já tava finalizando mesmo, eu só ia dizer que foi tudo bem. E então eu resolvi fazer essa introdução, dizer que vocês me perdoem que eu passei muitas das vezes a mão no rosto, porque aqui tá um calor insuportável. E eu tô com a minha bebê, eu não quero ligar o ventilador, também faz barulho. E eu vou deixar as fotos no final do vídeo, as fotos do meu parto. E vim aqui pedir pra vocês deixar o joinha de vocês, se inscrever aqui no canal. Um beijo e fiquem com o vídeo. Oi pessoal, hoje é dia 30 de outubro de 2019. Há uma semana atrás eu tive meu segundo parto, cesárea, e eu vim dividir hoje essa experiência com vocês. Bom, eu tenho um filho de 2 anos e 7 meses, que foi um parto cesárea, depois de 3 dias induzindo o parto. Quando eu engravidei nessa gestação, na minha segunda gestação, tudo que eu queria era um parto normal, mas eu queria muito entrar em trabalho de parto sozinha, sem a indução. Por que eu queria um trabalho de parto normal? Por conta da recuperação, porque eu já tenho um filho e pra mim seria muito mais fácil cuidar dele, eu ficaria menos dependente das pessoas e ia conseguir dar mais atenção pra ele se fosse um parto normal, porque a recuperação da cesárea é pior. E aí eu quis muito um parto normal, minha gravidez foi super saudável. Eu acompanhei vários vídeos de outras mães que já tiveram partos cesáreas e conseguiram, depois da cesárea, ter um parto normal. Recentemente, a Paloma Fernandes, ela conseguiu ter, depois de 2 cesáreas, um parto humanizado, um parto normal. Eu fiquei muito feliz, esperançosa. E aí foi indo 38 semanas, nada de eu entrar em trabalho de parto. E eu comecei a ficar muito preocupada, porque na minha primeira gravidez eu tive um parto muito traumático. Foi muito difícil a indução, eu não queria passar por isso novamente. E aí comecei a me aproximar da hora do parto e não estava sentindo nada, nenhum sinal de trabalho de parto. Comecei a ficar com muito medo. E aí minha mãe me disse sobre uma nova lei que tinha sido aprovada, que a partir das 39 semanas as mulheres teriam o direito de optar pela cesárea. É um projeto de lei da deputada, eu escrevi aqui para não esquecer, Janaína Pascoal, que foi aprovado agora pelo Dória, pelo governador Dória, que as mães podiam optar pela cesárea depois das 39 semanas. E aí eu coloquei no meu coração que eu gostaria muito de entrar em trabalho de parto. Se eu não entrasse, eu ia optar pela cesárea, não queria induzir. E aí, nesse pensamento, eu cheguei nas 39 semanas, comecei a sentir uma cólica chata, muita dor nas minhas partes íntimas, muita dor pra andar, umas dores que eu tinha que parar às vezes, dor na minha virilha. E fui pro hospital com 39 semanas e alguns dias. Não tinha dilatação, o colo do meu útero estava grosso, alto, minha barriga estava alta, nenhum sinal de trabalho de parto. Eu questionei sobre a cesárea com 39 semanas e eles me explicaram. Um avião passando agora. Eles me explicaram no hospital que a mulher pode optar pelo trabalho de parto. A partir das 39 semanas, ela pode optar pela cesárea, desde que ela esteja em trabalho de parto. E eu não estava. Então eu teria que esperar entrar em trabalho de parto ou chegar nas 41 semanas. E aí, quando eu completei 40 semanas, a dor continuava, mas continuava do mesmo jeito. Eu tive consulta e o médico disse que a partir dali eu tinha que ir um dia sim, um dia não, no hospital para fazer o acompanhamento, medir a barriga, fazer exame de toque, que é o Diotoco. E aí foi o que eu fiz. Eu fui com 40 semanas certinha no hospital, fiz exame de cardiotoco, fiz exame de toque e continuava do mesmo jeito. Só mesmo incômodo, mas não era trabalho de parto. Olha, eu fui pra casa, eu dancei, eu andei, eu fiz as coisas do aniversário da minha mãe, eu tomei até chá de canela, comecei a pesquisar vídeos de induzir parto em casa. Nada funcionou comigo. E aí, quando eu fiz
eu tinha que voltar com 40 semanas e 2 dias, porém não tinha médico. E aí eu voltei no hospital no domingo, eu fui numa quarta, depois eu fui no domingo, e eu tava com 40 semanas e 4 dias. E continuava a mesma coisa. E todas as vezes que eu ia pro hospital, eu ia com muita esperança de que talvez pudesse ter um médico que fizesse minha cesárea e que eu fosse e voltasse com a minha filha, ou que eu tivesse entrando em trabalho de parto, tivesse algum progresso. E nenhum nem outro. Eu voltava arrasada, chorando muito. Porque quem já passou por uma gravidez sabe que a gravidez toda é um momento de muita ansiedade. Mas quando passa das 40 semanas, é uma ansiedade assim, é uma agonia, é insuportável. Você começa a ter pesadelo, a pensar coisas ruins e é um medo muito grande, uma ansiedade muito grande, uma sensação horrível. E aí eu já tinha passado, eu tava com 40 semanas e 4 dias, o médico me disse assim, ó, olha, hoje é domingo, segunda e terça a gente não tem médico aqui, só se você, não para fazer o cardiotopo, tinha médico de licença, e aí para testar os sinais, só se eu estivesse entrando em trabalho de parto, eu tivesse uma dor muito grande, ou o bebê não tivesse mexido e fosse nesses dias. Caso contrário, e eu estivesse me sentindo bem, e não tivesse em trabalho de parto, nenhuma contração, eu fosse na quarta-feira, que era o dia que eu completaria 41 semanas, e eu fui, e ele me orientou que eu fosse. Chegasse lá às 7 horas da manhã, eu tivesse em jejum. Do sábado, da terça para quarta, nós dormimos 9 horas, eu entrei em jejum. Quando foi 1 hora da manhã, eu e meu marido acordamos e ficamos acordados. Até às 5h30, mais ou menos, quando eu me arrumei meu filho. E a minha mãe passou aqui em casa às 6 horas. Nós chegamos antes das 7 no hospital. Quem ia trocar o plantão, quem me atendeu foi a médica ainda da madrugada, do plantão anterior. Ela deixou todos os meus papéis prontos pra cesárea. E aí ainda o médico perguntou pra mim, quando trocou de plantão, se eu tinha certeza que não queria induzir, que eu tava fazendo um parto a pedido, me mandou preencher vários papéis, disse pra mim que eu tava fazendo um parto a pedido, que eu não queria induzir, mas que eu tinha a possibilidade de ter um trabalho de parto normal, mas eu não queria induzir. E eu não queria induzir realmente, porque o meu trabalho de parto do meu primeiro filho foi induzido, acabou numa cesárea, foi muito desgastante e muito sofrido pra mim. Eu não gostaria nem de relatar aqui como foi, porque outras mães que podem estar grávidas assistindo esse relato, elas... Não é legal. A gente, quando tá grávida, a gente escuta coisas ruins e aí a gente fica pensando naquilo, não é legal. Eu não queria passar por isso de novo, eu falei que sim, era uma cesárea a pedido, eu já tinha completado 41 semanas, eu esperei todo aquele tempo para entrar em trabalho de parto sozinha, eu não entrei. Então ela disse, como você não tá em trabalho de parto, vai você mesma lá embaixo faz sua internação. E eu fui com meu marido, ele ficou lá o tempo todo, a gente tava muito ansioso. Quando eu voltei com o papel da internação, ela me levou, eu coloquei minha camisola, fui pra uma salinha colocar a sonda. Coloquei a sonda, foi tranquilo. Fora o incômodo, a sensação, porque como você não tá sentindo dor, não tá sentindo nada, fica uma sensação de fazer xixi, parece que você vai fazer xixi nas calças todo momento. Na verdade, você já está fazendo xixi na sonda, mas parece que é uma vontade, é um incômodo muito grande. Mas dor não sente. E aí eu fiquei lá na sala, depois de um tempo ela chamou ele pra ficar comigo, eu fiquei sozinha, ela colocou meu acesso. Isso tudo já era umas 8 horas. Quando foi 9h30, ela veio me buscar, me levou pra sala da cesárea. Eles fizeram aquele procedimento de colocar antibiótico em mim, perguntar se eu tinha alguma alergia. E aí me deitaram, eu tomei a hack, foi muito, muito tranquilo, não doeu. Eu senti só uma pontadinha no bumbum e na minha perna, foi um choquezinho, mas que foi rápido. E quando foi 9h48, chamaram meu esposo. Quando foi 9h48, a Fernanda nasceu. Foi muito tranquilo. Foi incrível. É um momento muito único, né? Muito emocionante. Ela nasceu 9h48, com 53 centímetros, 4,4 kg, super saudável.
Nesse momento eles pediram pro meu marido ir pra casa, falou que ele estava liberado, que eu ia pra uma sala, quando eu voltasse da anestesia eu iria pro quarto, pra ele ligar depois de umas 4 horas no hospital, pra saber se eu já estava no quarto, pra ele poder ir pra lá. O que eu achei dessa nova lei? Eu fiquei muito feliz, porque realmente, parto cesárea no hospital, no SUS, antes dessa lei, era assim difícil alguém que quisesse fazer antes da indução. Eles faziam assim mais quando você estava no limite ou com alguma complicação. E por muitas vezes o neném passa do tempo, ou acontece alguma coisa grave, como aconteceu comigo da primeira vez. Eu fiquei 20 dias internada na primeira vez, pra vocês terem ideia. Mas enfim, foi tudo bem, graças a Deus que agora a gente pode optar por isso. Na sala de parto ainda, eu ouvi uma piada porque eu senti dor na hora que eles estavam me fechando. Quando eles colocaram ocitocina, eu senti um aceleramento no meu coração, né? E aí eu pedi ajuda, foi horrível, eu senti enjoo, eu vomitei. Mas não foi uma coisa assim horrível, não, foi uma coisa... Foi rápido, né? E aí ele falou assim, a cesárea é assim mesmo, se fosse normal seria melhor. Mas foi num tom de piada, e porque eu optei pela cesárea. Mas enfim, meu parto foi assim.